Imagine fazer um tratamento contra o câncer durante anos sem necessidade. Foi o que aconteceu com mais de 500 pessoas. Tudo feito de propósito por um único médico rico e influente. Qual a explicação para algo tão monstruoso? Passos curtos, o marido sempre ao lado. Hoje, essa é a realidade de Meg. Robert desce as escadas com cuidado, sempre apoiada em uma bengala. Na boca, resta apenas um dente. Eles foram pacientes de um mesmo médico, Farid Fata, um profissional que buscou o lucro a qualquer custo e nunca se preocupou com a saúde daqueles que tiveram o azar de visitar uma das 7 clínicas que ele mantinha, todas na região de Detroit, no estado americano de Michigan. Farid Fata era oncologista e hematologista, especialista em tratar câncer e doenças graves do sangue. Nascido e formado em medicina no Líbano, ele fez residência num dos mais renomados institutos de pesquisa dos Estados Unidos. Com o tempo, ganhou a cidadania americana. Famoso, eleito médico do ano por essa revista, o Dr. Fata tinha os consultórios sempre lotados. Atendia entre 50 e 70 pacientes por dia. Mas hoje se sabe, ele dizia a pacientes totalmente saudáveis que eles tinham câncer. Durante 6 anos, submeteu esses pacientes a um tratamento agressivo, a quimioterapia. Tudo para ganhar dinheiro dos convênios médicos e do programa de saúde do governo. A quimioterapia é um conjunto de remédios que destrói células cancerosas espalhadas pelo corpo. O problema é que ela destrói também células saudáveis, principalmente da boca, do sistema digestivo, da medula óssea e dos cabelos. Por isso, os pacientes costumam apresentar efeitos colaterais, como perda de cabelos, enjoo e baixa imunidade a infecções. Em casos extremos, a quimioterapia afeta coração, rins, bexiga, pulmões e sistema nervoso. Para um paciente ou para um indivíduo sem necessidade desse tratamento ser submetido a um tratamento anticâncer é de uma agressividade incomensurável para um indivíduo. É um absurdo que isso aconteça. Só uma mente criminosa pode perpetrar esse tipo de conduta. Segundo o FBI, a Polícia Federal Americana, o Dr. Fata também prescreveu tratamentos caríssimos e inúteis a pacientes em estágio terminal, que não tinham chances de sobreviver. Em um dos casos, o doente recebeu 94 aplicações de uma droga que pode ser usada no máximo 8 vezes. Muitos já morreram, não puderam contar o que aconteceu. É o caso de Mariane Lupo. He treated her for cancer. Liz, a filha, lembra que Mariane tinha câncer de pulmão. Tinha sido desenganada por outros médicos até ouvir do Dr. Fata que as chances de cura eram de 70%. Durante 1 ano e meio, Mariane foi submetida a quimioterapia constante, sem intervalos, o que é totalmente desaconselhado. After she saw him, as I said, she just went so downhill. Liz viu o quadro da mãe piorar rapidamente, mas não interrompeu o tratamento para não desanimar Mariane. Ela morreu em 2007, aos 62 anos. Liz, que sempre desconfiou dos métodos do Dr. Fata, não se surpreendeu ao vê-lo na televisão anos depois. Em 2013, o FBI invadiu as clínicas de Farid Fata. A denúncia veio de um médico que trabalhava com ele. Os agentes recolheram informações dos pacientes e processaram o oncologista por fraude, já que parte do dinheiro que ele ganhava vinha do sistema público de saúde. O rombo nos cofres americanos é equivalente a mais de 700 milhões de reais. Ainda não existem informações sobre o desfalque aos convênios particulares. O FBI descobriu que o Dr. Fata não só submetia pacientes a tratamentos totalmente desnecessários, como também tinha uma rede de farmácias e outra de exames médicos, e obrigava os pacientes a usarem exclusivamente os serviços dele. O governo americano tomou todos os bens do Dr. Fata, entre eles um carro, 16 contas bancárias que somavam mais de 10 milhões de dólares e esta mansão onde ele morava com a família, avaliada em mais de 1 milhão.
Este é o novo endereço do Dr. Fata. Ele tem 50 anos e vai passar os próximos 45 nesta penitenciária federal de Michigan. Mais de 500 ex-pacientes entraram na justiça contra o Dr. Fata e comemoraram este mês quando a justiça cassou a licença do médico e o mandou para a cadeia. A promotora pública diz que esse é o caso mais grave de fraude na história dos Estados Unidos. Ela queria uma pena ainda mais dura, 175 anos de prisão pelo estrago que o Dr. Fata fez na vida de tanta gente. O medo da morte é o primeiro problema que qualquer paciente de câncer enfrenta. Isso aconteceu com Maggie. Ela recebeu o diagnóstico de um tipo raro de câncer no sangue. Diz que ficou tão apavorada que se submeteu imediatamente ao tratamento recomendado pelo Dr. Fata. Quimioterapia intensiva por 6 meses. Logo no primeiro mês, Maggie começou a sentir as pontas dos dedos dos pés e das mãos formigando. Ficaram dormentes. Depois, parecia que estavam pegando fogo. A quimioterapia estava destruindo as terminações nervosas da paciente. Mãe de um casal, Maggie ficou muito doente, de cama. Um dia, o filho de 12 anos perguntou: "Mamãe, você vai morrer?" Foi quando Maggie cedeu ao apelo do marido e procurou uma segunda opinião. O novo médico chegou à conclusão rapidamente. Um choque para a família. Maggie não tinha câncer, mas as terminações nervosas já estavam perdidas. Hoje ela caminha com dificuldade e tem uma espécie de hipersensibilidade. Não pode encostar talheres de metal na boca porque sente um choque. As mãos estão sempre protegidas, pois até uma suave brisa provoca uma dor insuportável. Maggie conta, os médicos disseram que se ela não melhorasse nos primeiros 3 anos, não iria melhorar mais. E quando pergunto quantos anos faz que ela parou com a quimioterapia, ela se assusta com a própria resposta. 9 anos. 9 years. Aparentemente, Maggie não tinha se dado conta de que o tempo passou. Robert também perdeu a mobilidade e a sensibilidade nas pontas dos pés. Ficou difícil caminhar, mas o pior é viver sem mastigar. Ele lamenta não poder comer um bife, nem mesmo uma salada, coisa que adorava. Robert tinha dor nas costas e foi parar no consultório do Dr. Fata por recomendação de um clínico geral. Logo recebeu o diagnóstico. Tinha câncer no sangue, o mesmo diagnóstico dado a Maggie. Com medo de morrer e deixar a mulher sozinha, Robert cumpriu à risca o tratamento do Dr. Fata durante 2 anos e meio. Ele não foi tratado com quimioterapia. Em vez disso, recebeu infusões de ferro, hidratações semanais e uma dose alta de um remédio que enfraquece a mandíbula. Os dentes começaram a quebrar e a cair, com raiz e tudo. Quando o Dr. Fata foi preso, Robert teve de procurar outro oncologista. Ouviu a segunda opinião. Ele nunca teve câncer, mas não acreditou. Uma bateria de novos exames foi necessária para convencer Robert que o novo médico é que estava com a razão. Hoje, ele vive de papinhas, purês, gelatina e não faz ideia de como vai pagar as contas que se acumulam. Robert se aposentou por invalidez e a mulher também parou de trabalhar para cuidar do marido. No tribunal, durante o julgamento, Robert queria perguntar ao Dr. Fata: "Por que você fez isso comigo?" O juiz não permitiu e ele nunca terá resposta. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o caso é gravíssimo. O médico, quando faz o seu julgamento, no final do curso médico, ele promete usar todo o seu conhecimento em favor da saúde do paciente, em favor do benefício do paciente. Esse é um compromisso inalienável, ou seja, se ele não pode curar determinadas doenças ou moléstias, ele tem que atuar para minimizar os efeitos, né, para ajudar o paciente a ter uma vida melhor. O mais impressionante nessa história toda é que o Dr. Fata já tinha sido denunciado antes,
Mas as autoridades do estado de Michigan não deram ouvidos. Era a palavra de uma enfermeira contra um médico rico e famoso. 3 anos antes do Dr. Fata ser preso, a Angela, que é enfermeira especializada em câncer e trabalha com isso há 25 anos, foi até o consultório dele fazer uma entrevista procurando emprego. E ela passou só 1 hora lá dentro. Angela conta que viu tanta coisa errada em uma única hora que imediatamente recusou a oferta de emprego. Foi para casa e escreveu uma carta à Secretaria Estadual de Saúde. Ela guarda uma cópia da carta até hoje. No texto, se apresenta como enfermeira especializada, descreve os problemas, as aplicações fora dos padrões e garante: o Dr. Fata está prejudicando os pacientes. Angela esperou em vão. Depois de 1 ano, recebeu uma resposta decepcionante. As autoridades responsáveis disseram que investigaram e não encontraram nada de errado. Caso encerrado. Mas a enfermeira nunca se esqueceu do Dr. Fata, até o dia em que amigos avisaram. O FBI estava vasculhando as clínicas dele. Angela ficou feliz com a condenação do médico, mas ainda assim não se conforma. Se ele tivesse sido preso por maus tratos 3 anos antes, quem sabe quantas vítimas teriam sido poupadas. A Angela vai além. Para ela, todo mundo que trabalhou com o Dr. Fata sabia do que se passava ali e deveria ter a licença cassada. Inclusive, Saul Mongley, o médico que denunciou o patrão depois de trabalhar quase 1 ano com ele. Mongley fez um acordo de delação premiada com as autoridades americanas para depor contra o Dr. Fata. Deve ficar com 25% do valor arrecadado com os bens apreendidos do médico. O governo vai receber o resto da indenização para cobrir o rombo deixado ao sistema público de saúde. Os pacientes podem pedir indenização na justiça. Como os bens do médico já não estão com ele, quem pagaria seria o governo. Mas dificilmente vai sobrar dinheiro para as mais de 500 vítimas. Robert pode acabar sem as próteses dentárias de que tanto precisa. O único alívio é saber que o Dr. Fata dificilmente vai sair com vida da prisão. Se a pena for cumprida até o fim, ele só poderá voltar às ruas com 95 anos.